Hi folks, oi pessoal, I'm teacher Luana, sou professora Luana e hoje nossa aula vai ser sobre os pronomes interrogativos, interrogative pronouns. Bom, o que são pronomes interrogativos? São palavras usadas para fazer perguntas, geralmente começam com a sequência de letras WH, WH. Por isso também são chamadas de WH questions. E os pronomes interrogativos são, memorizem aí, vamos lá. What, que quer dizer o que ou qual. When, que significa quando. Where, onde. Why, por quê. Which, qual. Mais diferente do what, o which ele dá uma ideia assim de você não ter todas as possibilidades, você tem que escolher entre um grupo determinado de coisas, certo? Who, whom, quer dizer quem. Tem uma diferençazinha, tá, gente, entre who e whom, que nós vamos ver no próximo slide. Whose indica posse de quem. E how, que significa como. Voltando novamente para vermos os exemplos, olha só. O exemplo com a WH what. What are you doing? O que você está fazendo? Lembrando que o what também, tá, gente, tem o sentido de qual. Vocês devem conhecer a perguntinha, né? What's your name? Qual o seu nome? Também usamos o what. When se refere a tempo. Observem aí. When was the last time you traveled? Quando foi a última vez que você viajou? Observem então a ideia de tempo. Quando? Where se refere a lugar. Olha só, where would you like to sit? Onde você gostaria de sentar? Why? Por quê? Why are you so angry? Por que você está tão chateado? Which, como eu falei, né, dá para você opções. Não é tão abrangente quanto what. Which color do you like best? Red or blue? Que cor você gosta mais? Vermelho ou azul? Whom se refere a pessoas, ok? Tem o sentido de quem. Who is going to drive? Quem está dirigindo? Whose tem o sentido de quem. Indica posse, como eu falei para vocês. Whose is this jacket? De quem é essa jaqueta? E o how, como. How are you? Olha só, a famosa frase How are you? Como você está? E o how, gente, também pode ter outros sentidos, tá bom? Por exemplo, a segunda frase aí ao lado. How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? Já não tem o sentido de como, e sim de quantos. Ok, quando usar o who ou whom? Como eu falei para vocês, eles são bastante parecidos. Podemos dizer que o who é usado para determinar quem está fazendo algo, já o whom é usado para determinar quem recebeu uma ação de alguém. Por exemplo, who was talking to her? Quem estava falando com ela? Já com whom, a frase ficaria to whom was she talking? Com quem ela estava falando? How did you come with? Com quem você veio? Sorry, quem veio com você? Já com whom, aí sim, com quem você veio. With whom did you come? Outra questão, pessoal, nem sempre que vocês se depararem com estas WH question, esses pronomes interrogativos, nem sempre serão pronomes interrogativos. Eles serão pronomes interrogativos quando estiverem fazendo perguntas, certo? Às vezes, eles estão na frase como pronomes relativos. O que são pronomes relativos? São um conectivo entre duas frases. Então, quando essas palavras what, who, when,
estiverem no meio da frase, já não são pronomes interrogativos, são pronomes relativos. Observem aí o exemplo. Who is this boy? Aí, no exemplo de azul, nós temos uma frase com pronome interrogativo, certo? Uma WH question. Quem é este garoto? Who is this boy? Quem é este garoto? Já no segundo exemplo, o who está como pronome relativo. This is the boy who works with me. Este é o garoto que trabalha comigo. Observem que ele está conectando. This is the boy, este é o garoto, com works with me, que trabalha comigo. Certo? Bom, aqui temos exemplos de algumas frases para vocês observarem com que o what, when, where, why, who e whom, eles não estão como pronomes interrogativos, estão como pronomes relativos. I don't know what you want. Eu não sei o que você quer. I remember the time when I was a child. Eu lembro o tempo quando eu era uma criança. Então, estão aí para conectar duas frases. Certo? Bom, agora vamos lá. Vamos treinar o que nós aprendemos na aula de hoje. Nessa atividade, question 1, vocês vão preencher os espaços abaixo com os pronomes interrogativos what, where, whose, how e when. Certo? Vamos lá. Letter A. Na letra A, observem aí a palavra museum, museu. Museu é o quê, pessoal? É um lugar, certo? Então, nós vamos usar que WH question. Qual pronome relativo a gente vai usar aí? Where. Pronome relativo que se refere a... Pronome relativo não, pronome interrogativo que se refere a lugar. Where is the museum? Onde é o museu? Letter B, na letra B, temos uma pessoa, o Paul. Para nos referirmos à pessoa, qual desses pronomes aí nós podemos nos referir à pessoa? É o who, certo, gente? Tem na atividade tá o whose, mas no caso aí foi um erro, tá bom? Não pode ser o whose, porque o whose se refere à posse. Então, na frase, foi um erro aí da teacher, tá bom? Tem que ser o who, que quer dizer quem, certo? Who is Paul? Quem é Paul? Right? Porque se refere à pessoa e não tem sentido de posse. Letter C. Na letra C, when. When por quê? Porque when significa quando. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Olha, birthday, tá falando de tempo, aniversário, quando? Bom, do you pronounce this word? Do you pronounce this word? Pronunciar esta palavra. Então, quero perguntar como? Como pronuncia esta palavra? Como é como em inglês? How? How do you pronounce this word? Como pronuncia esta palavra? Letter E, na letra E. Do you want from me? O que você quer de mim? Como eu falo que ou qual em inglês? Com what, certo? What do you want from me? O que você quer de mim? Bom, agora nós temos um texto. Eu vou ler o texto em inglês para vocês, tá bom? Vou ler o texto em inglês para vocês. Em seguida, no próximo slide, acompanhe a leitura. Enquanto eu vou lendo em inglês, gente, acompanhe a leitura comigo, tá? No próximo slide, eu vou ler em português o mesmo texto, tá bom? Vamos lá. The Croods is a story about a caveman family who live in a cave and are the only humans on Earth. The hero of
this history is the teenager daughter called Ip. She lives with her crazy grandma, her little baby sister, her young brother, her mom, and her overprotective dad. Ip gets annoyed with her dad a lot as she wants to do more with her life, but her father wants them to stay alive. One night, Ip sees a bright light coming from outside the cave, and she is keen to follow it. Os Scrooges é a história de uma família de homens das cavernas que vivem em uma caverna e são os únicos humanos da Terra. A heroína dessa história é a filha adolescente chamada Ip. Ela mora com a sua avó maluca, sua irmãzinha, seu irmão mais novo, sua mãe e seu pai super protetor. Ip se irrita muito com o pai, pois ela quer fazer mais da sua vida, mas seu pai quer que eles continuem vivos. Uma noite, Ip vê uma luz brilhante vindo de fora da caverna e faz questão de segui-la. Pessoal, sobre esse texto, vamos relacionar as colunas. Observem que na primeira coluna eu tenho perguntas com os nossos pronomes interrogativos, certo? A primeira pergunta, letra A, who? Who is the story about? A história é sobre quem? Who significa quem. E aí, observem as opções e me digam qual frase completa essa pergunta corretamente. Quem? A história é sobre quem? Última frase, né, gente? É sobre uma família de homens da caverna. It's about a caveman family. Letter B, olha só, pronome interrogativo where, que quer dizer onde. Onde eles moram? Where do they live? Onde eles moram? E aí, qual a opção correta? A penúltima, né? They live in a cave. Eles moram em uma caverna. Letter C. Why? Why quer dizer por quê? Why Ip gets annoyed with her father? Por que Ip fica chateada com o pai dela? Gente, essa daí é bem fácil, porque tem o because. Because é o porquê para resposta. Why, porquê para pergunta. Because, porquê para resposta. Porque ela quer fazer mais da sua vida. Because she wants to do more with her life. Letter D, na letra D. What happens to Ip? What quer dizer o que? O que acontece com Ip? Ela segue uma luz brilhante vindo de fora da caverna. Ip follows the bright light coming from outside the cave. E when? Quando isto acontece, when does it happen? One night, acontece uma noite, certo? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Thanks a lot. E nos vemos na próxima. See you! Ah, e não esqueçam de visitar a plataforma Eduque, certo? Lá vão ter videoaulas, atividades para vocês aprimorarem o conhecimento de vocês. Bye, bye!